essa mudança é lá do Espírito Santo. Eu passo a palavra ao senhor Edio Henrique de Almeida José e Azevedo, consultor jurídico do Ministério das Comunicações. Vossa Senhoria terá também 10 minutos, prorrogável por mais 5. Senador Flecha Ribeiro, presidente da comissão, a quem cumprimento os demais, na pessoa de quem cumprimento os demais senadores presentes. Senhoras e senhores, bom dia. Bom, próximo. Conforme o doutor Ara trouxe a informação, o Decreto 5820 de 2006, que implantou o Sistema Brasileiro de TV Digital, o melhor sistema de televisão digital do mundo, trouxe no seu artigo 12 que os municípios cujos canais digitais estavam contemplados no plano básico deveriam reservar 4 canais de radiofrequência com largura de 6 MHz para exploração direta da União. E esse é o primeiro ponto importante. Esses canais, eles são de exploração direta, eles não são autorizados, permitidos, outorgados aos municípios. Próximo. São esses os canais: Poder Executivo, Canal da Educação, Canal da Cultura e Canal da Cidadania. Próximo. O Canal da Cidadania, ele foi destinado no decreto para programações das comunidades locais e divulgação de atos, trabalhos, projetos, sessões e eventos dos poderes públicos de todas as esferas, federal, estadual e municipal. Portanto, esse Canal da Cidadania, ele é diferente de qualquer outro canal que já foi previsto, diferente do Canal da Cultura, da Educação, diferente do Canal do Poder Executivo, porque ele enfoca programação das comunidades locais e ele abre a oportunidade para a transmissão dos atos dos poderes públicos, principalmente estadual e municipal. Próximo. Aí estão as finalidades. E, por último, o decreto também determina, no artigo 13, parágrafo 2º, que ele deve oferecer as aplicações de serviços públicos de governo eletrônico no âmbito federal, estadual e municipal, e aí é a única hora do decreto que determina, é o único canal em que o decreto determina que deve oferecer as aplicações de serviço público, o que é uma inovação que somente é possibilitada pelo Sistema Brasileiro de Televisão Digital. Próximo. Então, para os senhores entenderem a importância do Canal da Cidadania, estamos falando de um canal de geração em cada município brasileiro. É uma geradora. Estamos falando de uma geradora, um canal gerador em cada um dos municípios brasileiros. Isso é um projeto avançadíssimo. Nem todos, aliás, a grande maioria dos municípios hoje não tem a sorte de ter um canal de geração, de programação local. Isso será feito, de acordo com o decreto, através de celebração de convênios com o Ministério das Comunicações para viabilizar as programações. Próximo. Diante do que determina o Decreto 5820 de 2006, o então ministro Hélio Costa fez questão de, antes de deixar o Ministério, regulamentar a questão através da portaria 189, agora do dia 24 de março de 2010. Essa portaria tem por finalidade estabelecer as diretrizes que serão seguidas para a operacionalização do Canal da Cidadania, e é por isso que a gente está aqui hoje. Próximo. Bom, como eu disse, a modalidade de outorga é consignação, ou seja, a exploração é direta da União. Os municípios, então, não terão as outorgas. A outorga vai ficar sempre na mão da União, através da coordenação do Ministério das Comunicações, que celebrará convênios que viabilizem a programação. Esses convênios, de acordo com a nossa portaria, poderão ser celebrados com a administração pública direta e indireta, nos âmbitos federal, estadual e municipal, e com entidades das comunidades locais, as mais diversas entidades, desde que seu objeto guarde afinidade com o objeto do Canal da Cidadania. Próximo.
Importante que a portaria determina que esses convênios trarão a regra de custeio da implantação do canal em cada um dos municípios. Essa regra foi determinada para que a gente não engesse o sistema, ou seja, em determinado município, dado o interesse, ele pode se apresentar para custear a instalação do canal, e isso será tratado no convênio. Em outros municípios, dependendo, o Ministério poderá realizar isso, inclusive com a parceria com o operador virtual de rede da EBC, mas de forma a possibilitar a instalação quase que imediata dos canais da cidadania, nós criamos essa regra de custeio. Próximo. Um dos aspectos mais importantes, talvez o mais importante, seja a delimitação do objeto da programação. Isso é tratado no artigo 3º da portaria. Então, o canal da cidadania ele tem que promover a divulgação dos atos, trabalhos e sessões, conforme foi dito, dos poderes públicos, federal, estadual e municipal. Ele deve propiciar a formação crítica do indivíduo para o exercício da cidadania e da democracia. Mais importante de tudo, ele deve expressar a vontade das diversidades de gênero, étnico-racial, cultural e social brasileiras e promover o diálogo entre as múltiplas identidades do país. Universalizar o direito à informação, comunicação, educação e cultura, bem como os outros direitos humanos e sociais próximos. Fomentar a produção audiovisual independente, ampliar a presença dos conteúdos independentes de interesse das comunidades na grade de programação, contemplar primordialmente a produção local, dar oportunidade à difusão de ideias e elementos, culturas e tradições e hábitos sociais das comunidades, oferecer mecanismo de formação e integração da comunidade, estimulando o lazer, a cultura e o convívio social próximo. Prestar o serviço de utilidade pública. Deverá ser integrado à defesa civil sempre que necessário. Promover programas de finalidade educativas, artísticas e culturais e informativas que beneficiem o desenvolvimento da comunidade. Promover valores éticos e sociais da pessoa e da família, favorecendo a integração de membros das comunidades atendidas próximo. E o mais importante, por fim, será vedada qualquer forma de proselitismo na programação, bem como a veiculação de publicidade comercial de qualquer natureza. Esses são os princípios que inspiram a programação do Canal da Cidadania e são os princípios que nós devemos zelar no Ministério das Comunicações para que sejam cumpridos à risca, para que nós possamos desenvolver uma programação de altíssima qualidade e de conteúdo local. Próximo. Para a supervisão dessas programações, será de um Conselho de Comunicação Social instituído pelo Poder Legislativo local, e esse é um ponto que, na época, o ministro Hélio Costa fez questão de que fosse assim, para evitar que esses canais ficassem concentrados na mão de um ou de outro grupo, ou político, ou econômico, ou religioso, ou que, de qualquer forma, pudesse dominar a programação. Ou seja, esses conselhos eles deverão ser criados por um ato do Poder Legislativo local e deverão contemplar da forma mais plural possível a participação da sociedade local, de uma maneira equânime. E é esse conselho que vai determinar quais os programas, dentro daquelas diretrizes que nós falamos, que vão poder ir ao ar no Canal da Cidadania. Próximo. Então, o último ponto, o Canal da Cidadania deve servir como meio de oferta e promoção das aplicações de serviços públicos do governo eletrônico. Quando houverem os serviços públicos, hoje a gente tem já alguns programas que vão ser feitos também através dos outros canais, mas essencialmente e basicamente através do Canal da Cidadania, que vai ser o ponto de contato da população com o público. Por fim, a portaria determina que o Ministério das Comunicações, quando for necessário, baixará atos complementares necessários à operacionalização do canal. Próximo. Em linhas gerais, a gente passou os olhos aqui na portaria do Canal da Cidadania. O que eu queria dizer é que a nossa meta, talvez seja até o final do ano, até o final desse governo, termos alguns canais da cidadania já implantados, começando por aqueles municípios, talvez, que ainda não tenham nenhuma geradora, porque essas são as comunidades mais carentes de conteúdo local.
Eu fico à disposição para as perguntas, sem querer tomar o tempo dos demais. E, enfim, obrigado pela atenção.